Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo da Carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O versículo 1 do nosso estudo de hoje começa nos dizendo: deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Aqui está um ponto de partida fundamental. Para sermos o homem novo, a mulher nova, a criatura nova, é preciso depor, ou melhor, despir-se desse homem velho, despir-se dessa mulher velha, para se revestir do homem novo. Por isso que o nosso encontro pessoal com Cristo, a cada dia, ele precisa ser um encontro transformador, de modo que eu tiro de mim aquilo que contamina a graça de Deus em mim, aquilo que a mistura, aquilo que macula, aquilo que suja, aquilo que tira a graça do homem novo no meu coração. Por isso é muito importante renunciar à malícia, aquela maldade que está dentro de nós, que nós aprendemos demais com o mundo, toda e qualquer espécie de astúcia, que é essa irreverência mundana, todo espírito que leva a gente a ser uma pessoa fingida, invejosa, bem como toda espécie de maledicência, de fofoca, de falar mal dos outros ou ter maus sentimentos. Então, é preciso dispor, ou melhor, depor esses maus comportamentos, essas más tendências, para focarmos nele, que é Cristo Jesus. Uma vez que eu preciso retirar isso da minha vida, o versículo 2 é uma pérola preciosíssima, porque nos diz assim: como crianças recém-nascidas, desejai com ardor, com vontade, com ânimo, com desejo forte, o leite espiritual que vos faz crescer para a salvação. A palavra de Deus é o grande leite que alimenta os discípulos de Cristo. A palavra de Deus é a que vai nos amamentando, vai nos dando a substância necessária para termos os sentimentos de Cristo, a mente de Cristo, a vontade de Cristo em nós. Veja que o homem novo, a mulher nova, ela é moldada, ele é moldado de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que o discípulo tem que desejar muito beber desse leite. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Criança é aquela que precisa nutrir-se lá do peito da mãe, se alimentar daquele leite para ela adquirir vida. Como criança, nós precisamos nos alimentar de Deus, precisamos desse leite do Espírito, porque o espiritual não é só do espiritual a espiritualidade, mas o espiritual do Espírito, que nos alimenta, que nos sacia para termos a consistência do homem novo e da mulher nova. Terceiro tópico, versículo 4. Achegai-vos, aproximai-vos dele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas ela é a pedra escolhida, preciosa aos olhos de Deus. Enquanto Cristo foi rejeitado pela sua morte na cruz pelos homens, ele se tornou a pedra de salvação, a pedra angular, a pedra fundamental. Essa pedra viva que nós precisamos se aproximar. Para quê? Para construir o novo edifício. Veja que a fé dos judeus estava fundamentada no templo, aquele templo que foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Porque o novo templo de Deus não é um templo feito com pedras, esculpidas de cimento ou qualquer coisa parecida, mas são pedras vivas, do qual ele é a primeira pedra viva, e o edifício espiritual que sou eu, o homem e a mulher nova, é o novo templo de Deus. Eu preciso ter em mim essa pedra viva que é o Cristo Jesus. Então ele é a pedra angular e é dessa pedra que todo o edifício, o homem espiritual que eu sou, a mulher espiritual que você precisa ser, vai se formando.
E por isso que diz o versículo 5, quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A função do sacerdote na religião judaica era aquele que oferecia sacrifícios, e geralmente sacrifícios de animais, de touros e assim por diante. O novo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, ele é primeiro um sacerdócio universal, onde todos os fiéis assumem em Cristo o seu sacerdócio universal, que é o sacerdócio que nós recebemos no nosso batismo. Difere do sacerdócio ordenado como aquele que é o presbítero de uma comunidade. Na nossa missão sacerdotal, nós nos oferecemos a Deus. O grande sacrifício é cada um oferecer sua própria vida. E a vida ser um culto que agrade a Deus, que adore a Deus, que louve a Deus. Ou seja, um verdadeiro culto de vida, um culto que é agradável ao Senhor. Um culto que realmente seja edificante a Deus. Os cultos que muitas vezes se ofereciam, se sacrificavam os animais, mas a vontade não se convertia, a mente não se convertia, o coração não se convertia. Um culto que é agradável a Deus não são nossas oferendas, nossos dinheiros, nossos bens materiais, mas um coração que se imola, que sacrifica, uma vontade que se dobra para viver a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro culto espiritual, é o verdadeiro templo, onde Deus é louvado, é adorado e glorificado. E Jesus vai nos lembrar que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Por isso o Pai é adorado e glorificado em mim, quando eu me torno esse templo vivo e eu mesmo sou o sacerdote que me ofereço para que em mim Deus seja louvado, exaltado e glorificado.